Meus caríssimos, queridos irmãos ou pesquisadores da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu quero fazer esse vídeo aqui para falar a respeito das cidades que são mencionadas no livro de Mórmon. Nunca a Igreja, em momento algum, falou oficialmente onde se localizam tais cidades. Sabiam disso? Nunca foi falado oficialmente pelos líderes da Igreja Sud. A Igreja nunca teve um mapa oficial das terras do livro de Mórmon, nem afirmação oficial de que os únicos descendentes de todos os índios que habitam ou habitaram a antiga América e ilhas do Pacífico fossem somente os descendentes de Lamã e Lemuel. Quando Lehi e sua colônia chegou aqui nas Américas, existiam outros povos. Houve sim uma percepção entre muitos membros da Igreja que os eventos do livro de Mórmon abrangessem todas as terras da América. Muitas vezes até das terras da América do Norte. Vários eruditos têm demonstrado que esta é uma percepção que, apesar de tradicional, não encontra respaldo no próprio livro de Mórmon. Que, por exemplo, descreve, viagem entre uma cidade e outra eram sempre feitas a pé. Um dia de viagem para um nefita a pé, lembram? Lamanitas descrito com poucas roupas também falam lá. Impróprio para climas subtropicais e climas temperados. Nunca é mencionado inverno ou neve em todo o livro de Mórmon. Creio que um dos fatores que levaram àquela antiga visão tenha sido a identificação de Cumorah, ou Cumorah, aquele monte, com a colina de Manchester, perto da casa de José Smith, como sendo o local da última batalha nefita. Contudo, vamos fazer uma leitura mais atenta do livro de Mórmon que corrige essa má interpretação. Por exemplo, Mórmon, capítulo 6, versículo 6, diz assim, não desejando que esses registros que foram passados de mão em mão pelos nossos pais, os quais são sagrados, caíssem nas mãos dos lamanitas, pois os lamanitas os destruiriam. Portanto, eu fiz esse registro a partir das placas de Nefe, escondi na colina Cumorah, todos os registros que haviam a mim sido confiados pela mão do Senhor, exceto estas poucas placas que eu entreguei a meu filho Moroni. Então, ele entregou a Moroni algumas placas. O que Moroni fez? Repare também que no final do livro de Mórmon, o pai de Moroni, ele escondeu os registros sagrados na colina Cumorah, região da última batalha nefita. Contudo, o resumo que ele fez das placas de onde tiramos o livro de Mórmon não foi escondido naquela colina de Cumorah, mas dado a seu filho Moroni. E o que aconteceu com Moroni? Moroni, após a batalha final, vaga errante por vários anos, fugindo dos lamanitas, até esconder o resumo das placas na colina de Manchester, que no começo não se chamava Cumorah, mas muitos membros no começo da igreja passaram a identificar a colina de Manchester também de colina Cumorah, apesar de não ter nada a ver com a colina da última batalha, que foi o Monte Cumorah. A confusão dos nomes acabou por fazer muitos membros pensarem que a colina em Manchester foi o local da última batalha nefita. Outra confusão foi com o termo usado no livro de Mórmon para lamanitas, entre aspas. No começo do livro, o termo é usado exclusivamente, no começo do livro de Mórmon, é usado exclusivamente para designar os descendentes de Lamã e Lemuel que se separaram dos descendentes de Nefe e Sam. Contudo, mais adiante, o livro de Mórmon explica que, não existiam mais Itas. O povo era todo um único povo. Depois disso, é descrito que aqueles que seguiam o evangelho eram chamados de nefitas. E os que
não seguiam eram chamados do quê? De lamanitas. Ou seja, a divisão passa a ser mais política do que necessariamente uma divisão pela descendência genealógica. Esse termo é como termina o livro de Mórmon e como também é usado em Doutrina e Convênio, ou seja, de ameríndios que não mais conheciam ou aceitavam o Evangelho de Cristo. Contudo, a percepção de que cada índio americano fosse um descendente de Lamã e Lemuel prevaleceu na igreja. Até mesmo entre vários líderes do passado pensavam assim. Alguns líderes perceberam o exagero. José Smith sabia que não era bem assim, que existia uma miscigenação com outros povos que vieram habitar as Américas. B.H. Roberts, por exemplo, no começo do século XX, falou sobre isso. O livro de Jacó, como dois pontos, problemas de poligamia entre os nefitas. Logo na segunda geração nefita, Xerém, um membro dessa segunda geração, apesar de ter ouvido falar de Jacó, o sucessor eclesiástico de Nefe, nunca o haver conhecido pessoalmente ou ter-lhe dirigido a palavra antes. Não vejo nada de errado de antigas percepções que não eram oficiais da igreja mudarem através de pesquisa ou de uma melhor leitura do livro de Mórmon, do texto Mórmon, para entender sobre o que o livro de Mórmon realmente diz ou não diz. Isso é comum na própria história cristã. Porque antes de Galileu, todo mundo lia a passagem de Josué assim, ó. Como que eles liam antes de Galileu? Sol, detenha-se sobre Gibeão e tu, ó lua, detenha-se sobre o vale de Ajalon, como uma prova escriturística do modelo geocêntrico do universo, conforme proposto por Ptolomeu, e aceito indubitavelmente por quase 1,5 milênio. Outra, a leitura da criação do livro de Gênesis levava quase todos os cristãos judeus e muçulmanos a acreditarem que a terra havia sido criada em 6 dias de 24 horas. Após o desenvolvimento da geologia e biologia no século XX, que houve esse desenvolvimento, aliás, no século XIX, no final, aí no século XX já estava grande. Essa milenar percepção foi mudada para pelo menos 6.000 anos, ou simplesmente 6 períodos de duração indeterminada. Então, quando o livro de Mórmon fala que a coluna de Leí veio de Jerusalém para as Américas, aqui já existiam povos que eles miscigenaram. Existiam outros povos habitando assim. Quando os molequitas vieram, já era outro povo. Também encontraram povos aqui. Enfim, houve várias colônias aqui no continente americano e também houve uma grande miscigenação. Espero que vocês entendam essa parte do livro de Mórmon.